Olá pessoal, Natanael aqui de novo e hoje daremos continuidade à nossa série de vídeos sobre soluções de problemas em mecânica básica, sob o tema de trabalho e energia. E esses vídeos fazem parte do curso de Física 1 do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e servem de material complementar, de apoio, para que os alunos possam melhor compreender o conteúdo. Hoje discutiremos um problema do livro do Young Friedman, 14ª edição, capítulo 7, problema 7.55. O problema diz assim: uma esquiadora parte com velocidade inicial desprezível do topo de uma esfera de neve, com raio muito grande e sem atrito, deslocando-se diretamente para baixo. Então aqui eu fiz o desenho, botando a esquiadora como sendo essa caixinha, tá bom? Entendam dessa forma. Em que ponto ela perde o contato com a esfera e voa seguindo a direção da tangente? Ou seja, no momento em que ela perde o contato com a esfera, qual é o ângulo alfa entre a vertical e a linha que liga a esquiadora ao centro da esfera de neve? Então, basicamente, o problema é simples, Você tem aqui um bloco, um objeto, uma pessoa que está descendo aqui ao longo de uma esfera de raio muito grande e essa pessoa vai acabar perdendo, em algum momento, vai acabar perdendo contato com a esfera e fazendo aqui um movimento oblíquo, após perder o contato com a esfera. A pergunta é, qual é o ângulo que esse objeto, essa pessoa, perde contato com a esfera, sabendo que ela sai lá do topo da esfera em repouso? Para respondermos esse problema, eu vou começar fazendo aqui um pouco de leis de Newton, tá certo? Então eu vou botar aqui, neste ponto onde ele está, aqui na iminência de perder contato com a esfera, eu vou botar aqui as forças que atuam no bloco, tá bom? Então, em princípio, aqui você tem um peso, certo? E você tem uma normal que atua aqui neste bloco. Se o bloco está na iminência de perder contato com a esfera, então essa normal é zero. Porque ele já está perdendo contato. Normal é uma força de contato, lembrar disso daí. Então, só me contribui para esse movimento esta força-peso. Mais do que isso, ele está fazendo um movimento circular até esse ponto onde ele perde contato. Então, o que me importa neste problema é a componente da força-peso ao longo do raio. Tá certo? Porque é essa componente da força-peso que vai me contribuir para a força centrípeta. Então, eu posso aqui decompor a força-peso como uma componente aqui ao longo de x e uma componente tangente a x, tá certo? Eu vou chamar aqui tangente ao raio. Então eu vou chamar isso aqui de um PR e um P paralelo aqui, tá certo? Então, é somente esse PR, essa componente ao longo de R, que contribui para a força centrípeta, tá certo? Então, na hora de resolver esse problema, eu tenho que olhar e falar o seguinte, ora, força centrípeta, que é uma resultante, é igual a esse PR aqui, tá certo? Essa contribuição do peso ao longo de R. Mas se você olhar este aqui na figura, este ângulo aqui entre PR e P é o mesmo ângulo alfa. Então, eu conheço qual é a relação entre PR e P. É um cosseno de alfa. De modo que eu posso escrever esse PR como sendo P vezes cosseno de alfa. Tá certo? Cosseno de alfa. Tá bom? Então, essa é a primeira parte do problema, em que eu consigo agora fazer uma relação entre o peso e a velocidade da partícula nesse ponto. Então, ao substituir aqui a velocidade, a força centrípeta, como sendo mv ao quadrado sobre r, que é o raio da circunferência, e substituir aqui o peso igual a mg, mg cosseno de θ, cosseno de alfa, eu tenho que essa velocidade aqui nada mais é do que essa velocidade ao quadrado, do que rg cosseno de alfa. Tá certo? Então vamos guardar essa relação por enquanto. O problema é que eu não conheço
quem é a velocidade e nem conheço qual é a alfa, qual é o ângulo alfa. Então eu tenho uma equação com duas incógnitas, eu não consigo resolver, certo? Para que eu consiga resolver esse problema, eu tenho que adicionar uma equação. E neste caso, essa segunda equação vem de conservação de energia. Então você tem que notar que esse problema, por não ter atrito, ele conserva energia, certo? Então você pode iniciar aqui seu problema, se você botar aqui o zero de energia como sendo aqui, tá bom? Y igual a zero como sendo aqui, na base da circunferência, né? Dessa semicircunferência. Então você nota que a altura inicial do teu problema é igual, esse H inicial é igual a R, é o próprio raio da tua circunferência. Enquanto a altura final, ela é igual, se você olhar, é igual à projeção do raio ao longo de Y. Ou seja, esse tamanho aqui, tá certo? E esse tamanho nada mais é do que R cosseno de alfa. Então você conhece qual é a altura no início, qual é a altura no final, você conhece qual é a velocidade no início, sabe pelo menos qual é o valor mais ou menos aí da velocidade no final, ou pelo menos sabe qual é a relação dela com alfa. Então você pode usar a conservação de energia para resolver o seu problema, tá certo? Então vamos lá. Energia no início, lá quando ele sai lá do topo da semicircunferência. A energia no início é uma energia que é puramente gravitacional, tá certo? Uma energia potencial gravitacional. Ou seja, mgh, onde esse H é igual a R. Então é mgr, tá certo? Qual é a energia no final, né? Quando ele perde contato com a esfera? Então, essa energia no final, ele ainda tem uma certa altura. Então, ele ainda tem energia potencial gravitacional. Então, é mg, né, h' aqui. Eu vou botar um h' que é diferente desse h de cima. Mas, só que aqui ele tem uma energia cinética. mv2 sobre 2. Ora, note o seguinte. Esse h' aqui é essa projeção que eu acabei de escrever. R cosseno de alfa. E essa velocidade, eu já conheço ela, mais ou menos aqui, certo? Essa velocidade ao quadrado é RG cosseno de alfa. Então, se eu substituir, o que é que eu vou encontrar? Essa energia no final nada mais é do que mgr cosseno de alfa mais m sobre 2, né, vezes essa velocidade ao quadrado, que é rg cosseno de alfa. Tá certo? Ora, isso daqui tudo, se eu somar, é 3 meios de mRg cosseno de alfa, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa energia no final vai ser 3 meios de mRg cosseno de alfa, tá certo? Então, eu posso igualar a energia no início igual a energia no final. E isso certamente vai me dar o valor desse cosseno de alfa. Quando eu igualo a energia no início igual a energia no final, aí eu deixo como exercício para vocês, apenas álgebra, vocês encontram que esse cosseno de alfa é igual a 2/3. Certo? E aí você inverte essa equação, né? Pega o arco, aplica o arco cosseno de ambos os lados, e você encontra que esse ângulo alfa nada mais é do que 48, isso aqui é aproximadamente, 48,2 graus, aqui em graus, tá bom? Então, é neste valor de alfa, de ângulo, né, de 48,2 graus, que esta pessoa, ou este objeto, vai perder contato com a esfera e vai começar a fazer um movimento, tipo um movimento oblíquo, como se fosse um lançamento a partir da superfície da esfera, tá certo? Então eu espero que vocês tenham entendido, é um problema que envolve tanto conhecimentos de leis de Newton como movimento circular, mas além disso também envolve conservação de energia, tá certo? Então muito obrigado e até o próximo vídeo.